papo tá bom, mas nós são 19h10, a gente tem que dar o início ao nosso simpósio, ao nosso segundo dia do nosso primeiro simpósio em Ciências Criminais para os Profissionais da Defensoria Pública. Então, eu vou pedir para os colegas que desliguem seus microfones, se quiserem, desliguem as câmeras, mas não é obrigatório, né, para nós conseguirmos fazer a nossa reunião fluir melhor. Então, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso primeiro simpósio em Ciências Criminais para os Profissionais da Defensoria Pública. É um grande prazer a gente estar realizando esse encontro virtual para debater esses temas que são extremamente importantes para a Defensoria Pública, para os agentes da Defensoria Pública, para as servidoras e para os servidores da Defensoria Pública, né? E por esta razão, então, que nós estamos realizando essa parceria com a PUC. A PUC, o programa de pós-graduação da PUC em Ciências Criminais é um programa de reconhecida excelência, então, para nós é um grande orgulho poder estar realizando em parceria com a PUC esse evento, e também em parceria com o Sindicato dos Servidores da Defensoria Pública, porque, sim, não basta apenas defensoras e defensores estarem capacitados, mas o quadro de servidores e de servidoras também precisam estar qualificados para nos auxiliar na nossa atuação. Não tivemos a oportunidade de termos a participação de estagiários e estagiárias neste primeiro momento, mas nos próximos nós podemos pensar, sim, em convidá-los, porque também são os nossos braços direitos e esquerdos, muitas vezes no nosso dia a dia, e muitas vezes não conseguiríamos trabalhar se não fosse o apoio dos estagiários e das estagiárias. Mas isso, como disse ontem o professor Zeca, e agora estava conversando com o Marcelo, isso fica, então, para o nosso próximo simpósio, que, com certeza, esse projeto ele não vai ficar por aqui, a ideia é nós continuarmos desenvolvendo mais simpósios sobre essa temática. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo Ruivo, Cristiane Petró, sejam bem-vindos ao nosso simpósio. Agradeço a participação, por aceitarem o convite da ADPERGS, do Programa de Pós-Graduação também, e do Sindpergs, de estarem participando aqui como palestrantes no dia de hoje, com temas extremamente importantes. O professor Marcelo vai falar sobre conflito de deveres de salvamento no contexto da pandemia de Covid-19, então, é extremamente atual a temática que vai ser abordada, e a Cristiane sobre situações especiais de extinção de punibilidade. Então, sem maiores delongas, eu já vou passar a palavra para o Clóvis Neto, nosso vice-presidente institucional da ADPERGS, para que ele faça a mediação e conduza os trabalhos da noite de hoje. Uma boa palestra a todas e todos, e Clóvis, está contigo a palavra. O microfone está fechado, Clóvis, por favor, só tem que habilitar o microfone. Ok, beleza. Primeiramente, boa noite a todos e todas. Agradecer especialmente a nossa presidente, doutora Juliana, que desde que o doutor Mário apresentou essa proposta para nós, trouxe para mim, a gente levou para ela, ela encampou, acreditou e fez tudo para acontecer o evento, coisa muito importante. A Escola Criminal da PUC é, sem dúvida nenhuma, talvez a mais progressista e respeitada que temos no país. E a Defensoria, na sua ação diária, precisa ter provocação, inquietação, né, e crítica do que vem construindo, porque a gente tem essa missão de uma instituição promotora dos direitos humanos, e a aproximação com a academia e com a Escola Criminal da PUC é essencial para isso. Como eu estava dizendo antes, né, a instituição tem essa ligação com a Escola de Ciências Criminais da PUC, a própria nossa presidente, doutora Juliana, né, fez mestrado na instituição, o doutor Mário, que elaborou o projeto, terminando seu curso lá, a doutora Mariana, que vai falar do seu lugar de palestrante amanhã, nos honrando aqui no seu papel de pesquisadora, aliás, quinta-feira, nosso colega. Então, tem essa proximidade, para nós é uma honra enorme os professores estarem aqui, os pesquisadores falando conosco, e eu tenho certeza que vai ser uma grande noite, assim como foi ontem. Já vou aqui apresentar o currículo do Dr. Marcelo Almeida Ruivo, muito resumido, porque, né, o currículo dele praticamente é uma palestra, se a gente fosse apresentar ele por completo, mas o professor Marcelo
é professor do programa de doutorado e mestrado em Ciências Criminais da PUC, doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra e professor visitante da Universidade de Turim, e vai apresentar para nós aqui a palestra Conflito de Deveres de Salvamento no Contexto da Pandemia da Covid-19. Muito obrigado, professor, por estar aqui. Estamos todos ansiosos para ouvi-lo. Desde já lhe passo a palavra com o senhor. Muito obrigado de novo. Obrigado. Eu gostaria de iniciar saudando a todas e a todos, cumprimentando a doutora Juliana de Lavini, doutor Clóvis Neto, doutor Mário, e assim homenageio todos os colegas defensores que estão aqui. Eu me identifico muito com a defensoria e, portanto, hoje é um dia muito especial, porque a minha história de vida no direito penal é tributada, uma grande parte dela, há alguns anos, a condição essa de estagiário da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou um grande entusiasta, então, Juliana, que as próximas edições tenham espaço para os estagiários. Era uma época onde nós não tínhamos nem direito a condições de trabalho, assim, eram muitos estagiários por sala, muitos defensores estavam lotados na Defensoria Pública, mas não tinham feito concurso para defensor público, porque não existia concurso. E ela tinha sido montada, então, heroicamente, essa Defensoria Pública, para cumprir uma necessidade prática. Foi lá que eu aprendi muito sobre os dramas do processo penal, sobre as dificuldades humanas quando se tem uma situação de desespero de um familiar preso, processado. Trabalhei também com execução penal, o que era talvez algum colega aqui trabalhe nessa área, e eu acredito que quando está no interior tem que fazer esse tipo de atividade, e é onde eu vi algo que me marcou e eu carrego até hoje, na minha visão de advogado. Mas a forma que eu vou falar aqui, a perspectiva, os limites metodológicos são próprios da ciência. Não quer dizer que, por ter essa experiência, que eu vou falar aqui como um advogado. Eu vou tentar falar aqui como um professor de direito e ilustrar alguns temas que são problemáticos, eu acredito, hoje, e talvez possam ser úteis na prática. O segundo motivo de gratidão para hoje é que eu faço a minha primeira conferência com a minha orientanda, Cristiane Petró, e acredito, assim como gostaria que esse congresso, que esse seminário viesse a ter outras edições, eu também viesse a ter outras edições falando ao lado da Cristiane. A Cristiane pesquisa sobre extinção da punibilidade, é um tema bastante, a perspectiva que ela está dando para o tema é bastante inovadora e eu acredito que pode render frutos práticos muito importantes para o cenário brasileiro e até, poderia dizer, latino-americano. Bom, com esse introito que aumenta um pouco da pressão da conferência que vem depois da minha, da Cristiane, eu queria dizer para vocês que o tema que me traz hoje aqui é o tema do incremento dos deveres sociais. Todos nós, assim, que vivemos no Brasil ou no mundo de hoje, percebemos que tem, sim, um incremento de deveres sociais. As pessoas cada vez mais falam em deveres, né? Tem deveres éticos, deveres ambientais, deveres de relação social, deveres relacionados ao compliance, por exemplo, quem trabalha com empresas, são toda uma lógica e vai também para o setor público, de incremento dos deveres. Isso tudo vai fazer com que a omissão venha a se tornar um tipo de crime que no Brasil estava, de certa forma, esquecido. A gente pode pensar aqui quantos processos vocês defendem de crimes de ação e quantos vocês defendem de crime de omissão. Nós notamos, assim, um pouco em termos práticos, que na Justiça Federal, de uns 4, 5 anos para cá, começaram a surgir investigações, relatórios da Polícia Federal e denúncias de crimes homicídios impróprios. Praticamente, antes eram sempre crimes de ação. Isso tem mudado um pouco o panorama, um pouco por essa questão da importância dos deveres e que tende a se tornar ainda mais significativo nesse cenário de pandemia.
Bom, o tema do conflito de deveres, eu estou aplicando aqui no contexto da pandemia, mas ele pode ser pensado em várias outras situações. O tema do conflito de deveres não é um tema novo. No Digesto Romano já existia uma discussão sobre conflito de deveres. O que acontece hoje é conflito de deveres de salvamento, em concreto, com todo esse problema de ter um paciente que precisa de um tratamento e não tem leito hospitalar. Um paciente que precisa de um determinado medicamento e não tem um medicamento. É um problema criado, surgido agora com a pandemia? Não, não é. Vocês devem lembrar naquele problema que aconteceu nos estádios, nos estádios de futebol, onde algumas pessoas morreram de problema cardíaco, porque não tinham um aparelho chamado desfibrilador. Esse desfibrilador foi colocado, então, esse equipamento foi colocado para conceder uma possibilidade de salvamento a algumas pessoas. Então, basicamente, o que eu vou conversar com vocês aqui nesses próximos minutos é qual é a noção de omissão que nós temos no Brasil, o que está relacionado ao artigo 13 do Código Penal, isso tudo por uma razão bastante prática, né, da gente poder recorrer, poder já tentar, numa resposta à acusação, até mesmo um trancamento, uma absolvição sumária em determinadas situações, e, eventualmente, poder chegar até mesmo ao STJ por uma má aplicação da lei penal nesse ponto concreto. Bom, a minha experiência não é muito boa em relação aos crimes omissivos. O que eu vejo são denúncias que não narram. Se as denúncias antes já não narravam os crimes por ação, agora ainda é muito pior. É mais ou menos A, B e C fizeram essa conduta, D tinha o dever de impedir o resultado, não impediu o resultado, logo ele é responsável também. Mas sem dizer como que ele se omitiu. É quase como aumentar uma linha ou aumentar em 2 linhas a mais, imputando a responsabilidade a alguém. Isso aqui eu estou falando em denúncias, às vezes, de 80 páginas, 60 páginas. A responsabilidade omissiva vem narrada em 2 parágrafos. Então, existe o perigo de ampliação da imputação penal por meio dessa noção de omissão imprópria. Então, vamos pegar alguns exemplos típicos, né? Assim, um policial que tem que atender 2 ocorrências. Ele resolve atender a ocorrência que ele considerava que era mais provável de ter uma chance de êxito. Ou que ele conseguiria comandar, levar para lá uma viatura que conseguiria resolver essa ocorrência. A outra, ele achava que era mais longe, não ia ter como. Se ele atende a uma, ele não atende a outra. Se tem uma limitação de meios, não tem como ele atender as 2 em simultâneo. Então, veja o problema esse do Rio de Janeiro, o problema do Amazonas, o problema do Ceará, onde tinham pacientes para serem internados numa CTI e não tinha vaga. Então, existe uma omissão do diretor hospitalar, existe uma omissão da equipe médica, existe uma omissão dos médicos ou não? Essa é uma pergunta fundamental para a gente saber se tem uma situação de conflito de dever e salvamento. Basicamente tem um ou mais bens jurídicos carecendo de proteção e, na prática, não tem apoio, estrutura médica para fornecer essa proteção diante da situação de perigo. Então, em concreto, vai ter que se escolher um e o que se faz com o outro, né? Se existe uma responsabilidade pela situação do outro. A resposta para essa situação passa muito por entender o que é a omissão. A literatura penal, uma grande parte dos autores, diz a omissão é um nada. A omissão é um nada causal. E aí a saída para isso foi dizer a omissão é uma violação de um dever. Só que se nós considerarmos que um crime não é mais causar um resultado e é só uma violação de um dever, a gente pode ampliar isso, como se amplia, por exemplo, na lavagem de dinheiro, para padrões e parâmetros que não têm muito um critério de crítica a essa realidade. Por que se diz? Feriu um dever que deveria ter de cuidado,
Hoje em dia existem imputações de omissão imprópria por cegueira deliberada. Então, é cada vez mais hipotética a responsabilidade daquela pessoa por o resultado que se imagina que ela causou. Se a gente pensar, a Juliana dizia, no tribunal do júri, então, matar alguém por ação, uma conduta causa um resultado. Estou vendo a Carolina aqui também, que gosta do júri, trabalha no júri. Se eu provar que aquela conduta não tem um nexo causal com o resultado, não tem crime, né? Porque essa conduta, que é o que liga o autor, não existe. Pode até ter um corpo, mas não tem alguém que matou o corpo. A pessoa morreu por causa natural. Ou tem uma outra pessoa com um outro curso causal que não é o imputado ali. Na omissão, esse curso causal não é bem assim que acontece. Porque o problema está ali, o perigo está ali, a destruição do corpo vai ali. Pensa então na mãe que não amamenta, né? Do pai que não amamenta. Se não amamentar, vai ter a destruição normal do corpo. O corpo vai perecer. Então é preciso que olhe esse curso causal destrutivo que tá, e intervenha nessa situação. E o nosso problema do conflito de dever e salvamento é que ele não pode intervir na situação, porque ele não tem meios. Então, se a denúncia diz, olha, tais e tais pessoas fizeram isso de uma forma ativa e o outro fez da forma omissiva porque não impediu o resultado, eu tenho que provar que ele teria possibilidade, potência para impedir aquele curso causal. Porque senão é obrigar que ele intervenha em qualquer forma. E aqui tem autores que dizem exatamente. No direito penal médico, o que tem que acontecer tem que se fazer o tratamento se existe mais de 50% de chance de salvamento. Isso quer dizer, na prática, que a Carolina, a Juliana, pode fazer um júri de alguém que está sendo acusado pela morte de outro, tendo 49% de chance, de probabilidade, que se aquela pessoa tivesse feito o que se imaginava que ela deveria fazer, não teria salvo. Então, logo ela não matou. Porque tem 49% de possibilidade de estar errada aquela imputação. Mas os autores dizem isso. Um deles é bastante conhecido, chamado Klaus Roxin. O outro é um professor na Suíça chamado Strattenberg, de Direito Penal Médico. Para maximizar as chances de salvamento, nós temos que considerar omissão imprópria, mesmo quando não se tem probabilidade próxima à certeza de salvamento. Então, se omitiu de fazer uma conduta que existia uma possibilidade maior, 50%, 60%, logo é responsável pela morte. Veja, mudou o paradigma. O paradigma nosso natural era causar a morte. Então, conduta que causa a morte. Esse aqui é conduta que viola dever. E aí uma grande parte dos penalistas brasileiros, com uma matriz que não é autodenominada não liberal, defende ideias que acabam sendo não liberais, que ampliam o tipo penal, porque o tipo penal não diz diminuir a possibilidade de salvamento. Ele diz matar por ação ou matar por omissão. Nessa situação de que não foi feito um tratamento. Não foi feito o tratamento. Mas mesmo que fizesse o tratamento, a pessoa morreria igual, porque tem 49% de chance de que ela morresse igual, ela não matou. Nesses 49%. Vejam, é ampliar o tipo penal. Não para causar o resultado por ação, não por causar por omissão, mas por não diminuir o perigo de causar o resultado. Isso amplia todos os tipos do Código Penal, que puder ter aquela cláusula do artigo 13, parágrafo 2º. Então, vamos, assim, buscando um pouco no que a gente pode perceber na prática, e da razão prática mesmo, que resolve esse problema. É que tem que entender um pouquinho melhor o que é omissão. A omissão, na verdade, é uma falta de uma ação que poderia impedir o resultado. Quando o omitente tinha essa capacidade de impedir o resultado. Então, o omitente tem que ser alguém capaz de impedir o resultado. E ele não faz quando podia fazer. É mais ou menos isso que diz o Código,
com uma redação um pouquinho diferente da ordem que eu coloquei as palavras. Que poderia e devia impedir o resultado. A leitura que se faz hoje é daquele que devia impedir o resultado. É como se uma parte da redação brasileira é esquecida por meio de uma teoria que, eu confesso para vocês, com a maior tranquilidade, se eu tivesse um parente, um amigo meu hospitalizado, eu gostaria que os médicos fizessem todos os procedimentos necessários, mesmo quando tinha uma baixa chance de salvamento. Mas considerar que num procedimento que tem uma baixa chance de salvamento, aquele médico que não o faz é quem matou, já é muito diferente. Né? Em termos éticos é uma coisa, em termos afetivos é uma coisa. Agora, em termos científicos, e aqui quando se fala em causalidade, tem que se falar em ciência, porque é a ciência médica que vai dizer se salvaria ou não salvaria. Não é o direito. E na prática, em contextos desse de muita incerteza como o nosso, é possível que exista, sim, uma leitura muito política, muito securitária, no sentido de considerar a responsabilização de pessoas nessa realidade. Mas vejo, no direito civil, eu já vou me encaminhando para o final, no próprio direito civil, a noção de impossibilidade, ela resolve a obrigação. Quando é impossível o objeto, não existe mais obrigação. Mas no direito penal, como se troca uma argumentação, não é mais causal, mas se torna só uma obrigação de dever, é propriamente uma violação do dever, existe a possibilidade de ampliação, em termos práticos, de algo que era impossível. Porque meramente violou o dever de evitar o resultado. Na prática, eu acredito que vai ser muito diferente nas diversas regiões do Brasil, vai ser muito diferente em cada comarca, vai depender muito de qual é a consequência da realização desses atos. Vocês já observam isso, me parece, na prática, né? Promotores que mandam mulheres que estão grávidas serem internadas compulsoriamente, por não poder dar a luz em casa, quando existe risco de vida para o nascituro. Em outros casos, em outras cidades não acontece isso. Então, existe, sim, quando se trata de matéria médica, matéria de saúde, uma incerteza bastante grande em relação ao que pode acontecer. E o meu grande receio diante de tudo isso é um fenômeno que eu tenho observado com muita nitidez no Brasil, que é uma leitura excessivamente política dos conceitos jurídicos. Não quero dizer que essa leitura política, às vezes, ela não seja bem intencionada. O que eu quero dizer é que os conceitos jurídicos, eles têm uma estabilidade maior que a política. Ele não oscila tanto quanto a política. A política, hoje, nós temos notado que ela está cada vez mais polarizada. Então, se nós levarmos isso para o judiciário, a tendência de uma polarização é muito grande. Ou, se não for só polos, mas a tendência de uma fragmentação da jurisdição é muito grande. Então, um pouco do nosso trabalho na universidade é pensar também critérios e elementos que possam ser utilizados de forma que nós consigamos, na prática, realizar com mais certeza a aplicação da lei, ajudando quem tem que decidir os casos a compreender aquelas situações de uma forma mais justa. E essa forma mais justa, na forma como eu vejo, precisa muito conhecer o fenômeno. A gente precisa entender os fenômenos. E aqui eu não consigo acreditar que alguém considera que quem não tinha o poder de evitar o resultado é um omitente. Essa é uma tentativa, um esboço de responder o problema do conflito dos deveres. Estou à disposição, se quiserem fazer uma pergunta, acho que tem alguma no chat aqui, um comentário, e queria vivamente agradecer de novo a Juliana e parabenizar a todos envolvidos, o Mário, o Clóvis e a Juliana por criar esse evento e esse nosso espaço de diálogo, que eu acredito que tem que ser muito fecundo. Eu me coloco amplamente à disposição de vocês, estou nas redes sociais também, a Cristiane pode passar o meu e-mail para vocês,
para nós conversarmos sobre outros temas que não têm, né, necessariamente alguma ligação com o que eu falei hoje para vocês aqui. Eu vou ver no chat o que eu consigo ler. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo. Com certeza é um tema que a gente vai enfrentar muito depois da situação, né? Tratamentos questionáveis, se as pessoas queriam que usassem, que médicos, enfim. Agora essa responsabilidade esticada aí vai ter que ser controlada. Qualquer pensamento antiliberal que amplie tipo punitivo é um problema para nós, é o que a gente não precisa, né? Tratar mais temas na esfera penal, mais dolorido que seja para quem realmente enfrenta a situação de um parente, enfim. Mas a gente não precisa de mais intervenção penal em nenhuma área da nossa vida aqui no Brasil, né? Isso é um fato, eu acho, e um consenso tranquilo para todos nós. Mas, professor, tem uma pergunta da colega Ana Carolina aqui para o senhor. Ela perguntou o seguinte. Ela disse, tem enfrentado a seguinte situação em processo de tráfico. Réu preso em flagrante transportando sacola, mochila fechada. Alega que trabalha como entregador, que recebeu a mochila para entregar a determinada pessoa em certo local, que até percebeu que a situação era estranha, porque estava recebendo um valor mais alto para a entrega, mas que não quis saber o que tinha na mochila, não quis olhar. Mesmo desconfiado que poderia ser algo ilícito. E seria uma cegueira deliberada apta a configurar tráfico ou eventual porte de arma? Esse não olhar é uma omissão? O fato de transportar algo que não sabe o que é, configura uma ação típica? Esse é um problema muito grande, assim, eu vou dar uma recapitulada aqui, assim, nos conceitos, né? A gente, acredito que todos que estão aqui, quando estudaram o tipo subjetivo na graduação, tinha um problema lá entre o dolo eventual e a culpa consciente, né? Então, é o pessoal, quando estava se preparando no concurso, como é que se distingue um do outro. Agora entrou mais um elemento para complicar um pouco esse nosso cenário brasileiro, que é uma importação do common law, começa na Inglaterra, vai para os Estados Unidos, se amplia, que se chama cegueira deliberada. A pessoa se coloca numa situação de cegueira deliberadamente. E esse conceito não está muito provado que ele possa render algum fruto positivo para a jurisprudência e para a prática judicial brasileira, porque a maior parte dos casos seriam casos eventuais de dolo eventual. Então, o que tem se feito, na verdade, com esse conceito, Carolina, é diminuir o que é exigido para provar aquela situação. Então, se transforma um crime de ação por um crime de omissão. E é bem observado isso. Por quê? Porque diz assim, ele se omitiu de verificar, se eu entendi bem aqui, o conteúdo da mochila. Logo, ele é traficante porque se omitiu de verificar o conteúdo da mochila. Mas ele tem o dever de garantir, de verificar o conteúdo da mochila? Ele é garantidor da saúde pública? Então, deve-se pensar que o DHL, quem faz o SEDEX e tudo mais, são garantidores da saúde pública. Então, toda a maconha que entrar, o grão de maconha, para plantar maconha no Brasil, tem que ter uma responsabilização daquelas pessoas que entregaram, que fizeram a entrega, um atravessador. Não, mas aqui está um pouco acima o valor que ele recebeu. Bom, mas esse valor que recebeu é o suficiente? Então, lá teria o argumento para dizer que a empresa cobra sempre o mesmo valor pela entrega, tá bem? Mas aqui teria o argumento esse. O grande problema, e aí eu saio um pouco da omissão e entro num tipo subjetivo, é o seguinte, aqui se presume que a pessoa deveria ter uma fiscalização, deveria ter um controle para evitar alguns resultados em situações que podem chegar ao absurdo. Vou dar um exemplo para vocês. Foi acusado um criminólogo e penalista brasileiro, fez uma carreira muito grande escrevendo em direito penal, depois virou criminólogo, foi juiz da Corte Suprema na Argentina, acredito que todos vocês conhecem, por ter alguma complacência com alguns crimes que teriam acontecido no seu país. Porque ele alugava um apartamento que supostamente lá teria acontecido algum crime. Bom, e ele foi responsabilizado por essa situação. Quem é que aluga um apartamento e vai verificar se está realizando práticas de crimes no seu apartamento? Aí qual é o argumento? O argumento é, se tiver. E aí vejo que
vai acontecer é mudar o bem jurídico. Mas, na prática, no fenômeno, não vai mudar absolutamente nada. Se disser que tinha tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, prostituição infantil, tráfico de drogas, mas como é que ele deixou acontecer isso no seu apartamento? Bom, trocamos crimes: consumo de drogas, receptação, injúria, casal que briga no apartamento. Vocês conhecem alguém que é dono do apartamento e vai verificar? Eu quero saber se as pessoas estão brigando aqui dentro. Eu aluguei o apartamento. Não se faz isso, porque isso não faz parte da forma que as pessoas vivem na sociedade. É claro que pode acontecer de ter uma situação como essa, de acabar sendo utilizado o local também em situações que seriam criminosas. E aí fazem uma leitura a reverso dessa situação, dizendo o seguinte: mas ele não foi verificar porque imaginava que poderia haver algo assim. Ele não foi verificar porque imaginava que o casal que alugou o apartamento poderia brigar e trocavam injúrias, agressões leves. Vejam, pessoal, isso aqui eu posso ampliar de uma forma aqui que não tem limite. Eu pego depois que aconteceu o fato e responsabilizo alguém. É muito diferente de ter uma série de indícios que levam a crer que aquela pessoa, no fundo, sabia como muito provável aquele resultado e aí se colocou numa posição de cegueira. Ele imaginava, ele tinha quase certo como aquilo acontecesse. E aí ele se coloca numa posição de cegueira para se proteger. Só que a ligação entre cegueira deliberada e dolo eventual é muito próxima aqui. Porque ele aceita o resultado, que poderia vir a correr criminoso, e ele só se protege, que é numa situação onde ele diz: olha, aqui eu não quero conhecer, porque eu acho que é muito provável que aconteça. A forma como tem sido utilizado na prática judicial brasileira, ela subverte totalmente a lógica do fenômeno. Ela amplia, ela diz: olha, mas é totalmente diferente de alguém comprar um carro de 150 mil reais em dinheiro, de ter uma responsabilização de alguém que aluga um apartamento e, de repente, realiza uma prática criminosa lá dentro. Alguém que faz entregas e aí, nessa situação, e Carolina, infelizmente, a gente vai ter que olhar o caso concreto, né, para ver quais são os elementos que indicariam para aquela situação. Como muitas vezes as denúncias são muito sucintas e lacunosas, quando a gente entende mais do caso, se é possível que a pessoa que está sendo acusada nos narre melhor os elementos, a gente consegue pensar junto. Né? Elementos que poderiam mostrar, mas quanto mais que era aquela entrega? Mas era mais distante, não era mais distante? Como é que era? Como é que funciona essa lógica no contexto específico? Então, tem casos, eu não digo de plano, assim, não existe cegueira deliberada na vida humana. Eu acho que existe. Só que o que está acontecendo, Juliana, no Brasil é considerar que cegueira deliberada são situações de dolo eventual. E é mais fácil provar cegueira deliberada do que o dolo eventual. Porque a forma que tem sido aplicada é meramente, tinha o dever de olhar, e não olhou. Então, é um pouco por aqui que eu vejo, não sei se contribuiu para a reflexão essa que a Ana Carolina tinha nos colocado. Não, mas contribuiu sim, professor. É impressionante como vem novas teorias para se diminuir o filtro de cima e isso desce, né? E acaba sempre atingindo aquele destinatário penal mais hipossuficiente. Aí, daqui a um pouco, está usando essa teoria para punir a pessoa que alugou a casa, que praticou tráfico por associação, porque ela deveria saber. E a condição dela de maleabilidade ou de tolerância com aquele crime e a própria sobrevivência, isso quando ela sabe. É muito diferente de alguém que vende um carro importado em notas de R$50 recém, né, subtraída do banco lá, que nem aquele fato. Mas tu vê que surge naquele contexto, parece que vai ser para mudar o tipo de incidência na norma penal, e quando tu vê, ela está rebatendo aqui embaixo no nosso réu cotidiano da Defensoria Pública, e a gente tem a ilusão de que esse endurecimento vai ser para mudar o destinatário, mas
apoia ele lá em cima e ele volta aqui para baixo. Isso parece para mim bem claro, assim, na nossa atividade cotidiana, que a gente vai vendo a segunda instância, as medidas mais incisivas da polícia, os métodos novos de investigação. Agora a gente já vê delação premiada do MP em qualquer tipo de crime, sabe? Ele querendo o MP estadual fazer esse tipo de investigação para cara que vende droga em esquina, tipo, nem precisa, basta ir ali na esquina. Então, é muito complicado essas teorias novas que vêm com essa promessa. Clóvis, eu estava pensando aqui, enquanto tu falavas, um elemento que me chamou a atenção foi um professor de Coimbra, chamado Figueiredo Dias, que disse assim, ele falava sobre um trabalho de um professor espanhol, que é do direito penal de velocidades. Ele imaginava assim, a gente diminui as garantias lá para quem tem mais condições de se defender. E ele me perguntava, se ele conhece muito o Brasil, né? Veio assim, acho que uma década, todos os anos, palestrar no Brasil, em várias universidades, conhece muita gente do Brasil da prática. E dizia assim, o senhor não acha que vai acontecer isso com os réus mais pobres? A velocidade, né, mais intensa não é cair contra os mais pobres? E é uma realidade que, claro que quem tem menos condições de se defender vai ficar mais vulnerável com o sistema, quanto mais violento for o sistema. Então, o problema, me parece, é criar critérios e soluções mais harmônicas para essa realidade, né? Porque a gente vai abrindo uma exceção e a exceção vai puxando um outro elemento, né? É como, mais ou menos como a lógica que vocês conhecem bem dos crimes hediondos no Brasil. Tem projeto para ampliar os crimes hediondos para cada coisa que a gente nem acredita, né? Então, faz com que o hediondo já não seja mais tão hediondo. Sim, qualquer homicídio qualificado é hediondo. Esse é o problema, porque nós, no fundo, temos uma noção de hediondez. Né? E quando se amplia, se acaba com o conceito. Então, esse é um pouco do problema da ampliação do direito penal e ampliação de políticas assim que sejam criminalizadoras por meio de teorias, que é um pouco do que na universidade eu tento conversar, né, com os alunos, incentivar pesquisas, que às vezes se importa uma teoria que não tem nem a base legal brasileira, porque a teoria é mais nova que a teoria que se tem aqui, e parece que essa teoria resolve problemas daqui. No fundo, ela vai só ampliar os problemas que tem aqui, porque é uma outra base legal. Eu queria, pessoal, encerrar minha intervenção aqui, e já agradecendo mais uma vez por todo o carinho e a receptividade de estar com vocês, dizer que eu estou sempre à disposição em todas as oportunidades que quiserem criar um espaço de diálogo, e naquelas mais informais, então, me procurem se quiserem alguma coisa que a gente continue a conversar. Para mim é sempre uma honra contribuir para a Defensoria Pública. A Cristiane e eu hoje estamos muito emocionados por poder agradecer à Defensoria Pública pelo nosso tempo de estagiário. Muito obrigado. Nós agradecemos, professor, é uma honra ter contato com o senhor, com a PUC, com a Cristiane, promovendo esse debate, trazendo o pensamento acadêmico aqui para nós e transmitindo ele, inclusive, na medida possível, para o nosso cotidiano e para as nossas situações mais peculiares. Esperamos ter o senhor de volta muitas vezes e lhe agradecer de novo pelo debate, pelas ideias, e também que a porta da instituição, da associação, está sempre aberta aqui. A Edperex quer, né, pela Associação Intercessão da Defensoria também como instituição, está cada vez mais próxima da universidade, principalmente da Escola Criminal da PUC, que aí, né, o lugar de pensamento em torno do qual a gente gravita sempre para ver o que tem de novidade, o que a gente pode fazer, né, na nossa tentativa de promover os direitos humanos e diminuir essa violência do Estado aí que só se vê ampliar. Muito obrigado mesmo, professor, sei que seu trabalho, essa vontade, e agradeço de novo. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. E já vamos passar aqui, então, né, a palavra para nossa segunda palestrante, a doutora Cristiane Petró, ela que é mestranda do Programa de Pós-Graduação de Ciências Criminais da PUC, especialista em Direito Econômico Europeu pela Universidade de Coimbra e em Ciências Penais pela PUC. Vai apresentar a palestra para nós, Situações Especiais de Extinção de Punibilidade. Doutora Cristiane, a palavra está com a senhora, por favor, sinta-se à vontade. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada, Dr. Clóvis.
Eu que agradeço a Associação de Defensores e Defensoras Defensores Públicos no Estado do Rio Grande do Sul, agradeço também, né, ao Sindicato de Servidores, ao Programa de Pós-Graduação da PUC também, ao Mário, que está ali em algum momento, né, que tive a honra de ser colega em uma disciplina do professor Nereu, né, semestre passado, que sempre traz o olhar da Defensoria Pública e que tanto contribui, né. Eu gostaria de parabenizar, então, as entidades por promover esse debate, né, essa iniciativa. Eu acho que o simpósio ele tem uma representação muito grande, uma força muito grande, porque ele simboliza essa interlocução que é tão necessária, né, de instituição, de academia, de pesquisa científica. O professor Marcelo Ruivo, ele tem aula agora, mas se ele estivesse aqui, ele ia concordar comigo. Ele sempre fala que ciência não se faz sozinho, né? E uma ciência que não se presta para olhar para o empírico, ela é um fim em si mesmo, né? Então, eu acho que o simpósio, ele simboliza isso e tem essa força justamente por buscar isso. E, mais uma vez, né, a Defensoria, ela é essa pioneira sempre de abrir portas, e eu acho que quem ganha somos todos nós, né? Eu não posso deixar de mencionar aqui também, como fala inaugural, dizendo que eu sou... É praticamente um ato de loucura eu falar depois do professor Ricardo, depois da professora Simone, depois do professor Ruivo, né? É praticamente um ato de loucura me atrever a falar qualquer coisa que seja. Mas eu acho que a proposta, né, é justamente eu estar aqui como aluna, como mestranda, e eu acho que esse diálogo é sempre importante também como incentivo, né, para dizer que o PPG Green está de portas abertas e ele tem espaço para todo mundo. É uma honra muito grande e um prazer enorme aqui partilhar essa noite para vocês, sobretudo porque, como o professor Ruivo já adiantou, eu me considero uma filha da Defensoria Pública, né? E eu acho que esse é o maior motivo pelo qual estou aqui hoje, né? Quem me conhece sabe a grande admiração que eu tenho pela instituição e passei também pelo cível, pelo crime. Eu vi que o Dr. Miguel Seade está por aí e foi com ele meu último estágio na Defensoria, e ele bem sabe que, literalmente, quando eu tive que sair da Defensoria, eu saí em lágrimas, por motivos alheios à minha vontade. Então, retornar a essa casa que tanto me deu em todos os termos, né, contribuiu não só para a minha formação profissional, mas sobretudo pessoal, pura gratidão mesmo, né? Sobretudo porque a Defensoria ela tem essa grande capacidade, que eu brinco, de abrir janelas em muros, né? Ela é esse exercício permanente, contínuo de alteridade. Então, realmente é muito especial estar com todos vocês essa noite. O desafio que me foi proposto, então, aqui é falar um pouco do meu objeto de pesquisa, mas por questões específicas, eu resolvi fazer um recorte no objeto de pesquisa, né? Como o professor Ruivo já adiantou, eu me dedico à investigação da punibilidade, né? De institutos que atenuam ou suprimem as consequências jurídicas do delito, especialmente aqueles ligados ao comportamento pós-delitivo nos delitos econômicos. Mas aqui, então, para que o tema fique um pouco mais próximo da Defensoria Pública, né, eu resolvi, então, fazer um recorte para falar de últimas alterações em termos de extinção de punibilidade que vieram com o pacote anticrime, né, pela Lei 13.964, e para a gente conseguir fazer esse diálogo mais de perto. Então, o pacote anticrime, eu acho que a gente teve uma grande aula com o professor Ricardo e a professora Simone ontem, né? Ele trouxe como mais uma dessas condições de reformas parciais, mudanças muito importantes, e também trouxe, em termos de extinção da punibilidade, alguns pontos que eu vou buscar aqui destacar muito brevemente. Como um ponto inicial, a gente teve, ainda que lateralmente, a gente pode falar dentro da decadência em relação à alteração do crime de estelionato, né? A gente tinha, antes da vigência da lei anticrime, a gente tinha o estelionato com uma ação pública incondicionada, né? E depois o delito de estelionato, então, ele passou a ser a necessitar da representação do ofendido.
né? Então, a grande discussão que se coloca dentro dessa alteração promovida pelo pacote anticrime é se essa alteração ela poderia, por si só, causar a extinção da punibilidade, né? Como se aplica, né? Tem uma questão da aplicabilidade da lei penal no tempo, em relação à própria natureza, né? E aqui a gente tem já a discussão acerca da natureza da norma, ela é algo que já está relativamente pacificado em relação a ser, de fato, uma norma de natureza híbrida, né? Mas aqui a gente tem uma discussão, como é no ANPP e em outros institutos, é que, muito embora seja uma norma de natureza híbrida, a gente verifica um certo entrave em relação à aplicabilidade àqueles processos que estão em andamento, né? Ainda que a gente considere lá como um princípio constitucional, né, a retroatividade. Então, aqui, a ideia é colocar, a gente tem atualmente situações muito laterais e muito opostas nos tribunais atualmente. Então, a gente tem a discussão STJ e tem a discussão STF, nesse caso, da necessidade de representação no estelionato. O próprio STJ, ele tem, nas turmas que lidam com matéria penal e processual penal, eles estão dando soluções muito diversas para cada caso. Então, por um lado, a gente tem a 5ª turma, né, que está entendendo contra a retroatividade, né, a gente tem o HC 5793, né, de origem de Santa Catarina, e que, sobre a relatoria do ministro Reinaldo Fonseca, que passou a entender, então, que a retroatividade da representação no crime de estelionato, ela deveria se restringir à fase policial, né, não alcançando o processo. E aqui ele é um entendimento que diz que, nesse caso específico, existe um ato jurídico perfeito e acabado, que se chama oferecimento da denúncia, e que, se eventualmente se superasse esse ato jurídico e acabado, se estaria, então, concedendo o efeito distinto, que é estabelecido na nova regra, e se transformaria, nas palavras do tribunal, em uma condição de prosseguibilidade, e não uma condição de procedibilidade, né? Por outro lado, a gente também tem uma divergência, inaugurada pela 6ª turma, né? No HC 583837 Santa Catarina também, de agosto agora de 2020, que entende que essas normas, por ter conteúdo mais benéfico, né, elas devem retroagir de fato. E aí aqui, porém, a retroatividade ela foi colocada um marco, né, essa decisão, e é o que o STJ vem entendendo, por colocar justamente o trânsito julgado da ação penal. Então, nesse caso específico, o legislador entendeu que não era caso de abolição de crimes, de fato, e aí, sobre a relatoria do Sebastião Reis, e o que foi efetivamente colocado nesse acórdão era que a vítima, nesse caso específico, deveria ser intimada, né? Que é talvez muito, não sei totalmente como o tribunal daqui está entendendo, mas o STJ, sim, de fato, está entendendo por essa possibilidade, né? Se aplica, sim, aos processos de andamento, mas é necessário, então, que a vítima seja intimada para dizer sim, pretende representar. Mas, como não poderia deixar de ser também, ainda aplicando esse entendimento em relação à necessidade de representação da vítima, a gente tem também uma decisão recente de relatoria da ministra Laurita Vaz, dizendo que é aplicável, né, mas que essa representação, na verdade, ela não necessita de maiores formalidades, né, é algo que a gente vê que já os tribunais já vinham repetindo há algum tempo sobre essa questão da ausência de formalidade na representação da vítima, e aí tem um agravo regimental e um agravo em recurso especial também, que é o 1668091, de origem do Paraná, que entendeu que é caso de aplicação retroativa, mas que nesse caso a vítima havia se manifestado quando ouvida em sede policial, e também há uma representação nos autos por meio de advogado que, nesse caso específico, sequer tem representação de fato, né? Poderes especiais para representar. Então, aqui a gente tem mais ou menos como nós comentávamos no início, né,
do painel, a gente tem uma posição considerável, tempos ainda, uma temporalidade nebulosa pela frente, né, nesses casos. A gente também tem algumas alterações em termos de prescrição penal, né? A gente tem, houve um acréscimo em relação às causas impeditivas de prescrição, né? Das duas hipóteses de causas impeditivas de prescrição foram acrescidos os incisos 3 e 4, né? Então, a hipótese do inciso 3 do 116 do Código Penal, ela fala sobre a suspensão do prazo prescricional quando se tem a pendência de embargo de declaração, né, opostos ou recursos dos tribunais superiores, né, quando for inadmissíveis. E aqui, esse inciso, ele nada mais é do que uma da consolidação em lei a uma jurisprudência que os tribunais superiores já vinham adotando, né? Agora, em si, nós temos um dispositivo legal que fala sobre isso, né? Mas isso já é a consolidação de decisões que os tribunais superiores já vinham aplicando, né? Dizendo que quando se tem recurso especial ou extraordinário inadmitido, né? Isso não impedia a coisa julgada e o trânsito retroagia a data do fim do prazo, né, do recurso inadmitido, né? Então, esse caso é um caso agora que está na lei, mas, ao que parece, justamente é uma causa condicional, né? Aqui, o dispositivo, ele fala em relação a recurso inadmitido, né? Então, realmente, o recurso vai ter que ser inadmitido, e aqui eu acho que, ao que parece, se causou um maior trabalho aos próprios tribunais, né? Porque isso vai ser sustentado, isso vai ser levado aos tribunais superiores, e os tribunais vão ter que analisar esse recurso, enfrentar a admissibilidade, e muitas vezes vai ter um enfrentamento de um recurso que é potencialmente prescrito, né? Então, a gente tem aqui todo o pacote da eficiência, né, impunidade vem aqui para sobrecarregar mais os tribunais superiores, né? Algo que não faz, de certa forma, muito sentido. E a prescrição em si, ela já é uma matéria que nos tribunais superiores é bastante debatida e existem várias polêmicas, né? A gente tem, pelo menos, em termos de prescrição, a gente tem dois casos específicos que os tribunais vêm enfrentando, que é justamente essa interrupção da prescrição pelo acórdão, né, que é confirmatório da sentença, que praticamente o STF se manifesta contra a legem, né, mas isso é pacífico, né, inclusive foi objeto do pleno, e no sentido, o STF diz que o acórdão condenatório, ele sempre vai interromper a prescrição, nesse caso específico, sendo confirmatório da sentença de primeiro grau. E a gente também tem uma discussão que está em repercussão geral, que é justamente a interpretação do termo inicial da prescrição da pretensão executória, né, que é em razão dessa questão, justamente em decorrência da execução provisória da pena, pela interpretação do artigo 112, né, do Código Penal. Então, a gente tem aqui ainda o tribunal se debatendo sobre questões nem tão novas, né? Em termos de inovação ainda, a gente tem o inciso 4, né, do 116, que veio justamente pelo ANPP, né? E aqui é justamente caso que introduziu a hipótese de suspensão da prescrição quando não tiver enquanto o acordo não tiver sido cumprido nem rescindido, né? Então, dentro dessas hipóteses, a gente tem o STF também vem se manifestando nesses casos, e a gente tem especificamente em relação ao HC 190.683, o STF ele o ministro Marco Aurélio recentemente deferiu uma liminar suspendendo, né, uma decisão para conferir, com base no que foi decidido no artigo 90, uma interpretação no sentido de efetivamente
da aplicabilidade imediata, né, e suspender a ação. Então, a gente tem, efetivamente, em termos de aplicabilidade no tempo, um caminho aí pela frente e decisões bastante que vão enfrentar ainda um caminho difícil, né? Enquanto isso, nós aqui ficamos alheios a essas decisões que não trazem segurança jurídica. E, para finalizar, eu trouxe um pouco também do acordo de não persecução penal, muito porque foi objeto de dúvidas, né, na última exposição do professor Ricardo, e é mais como uma forma de diálogo, né? Então, o ANPP, ele acaba não sendo uma novidade em si, né? Como o professor Ricardo já disse, porque ele era previsto nas resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, né? E eles tinham essa aplicação destacada nos estados de São Paulo e do Paraná, sobretudo, né? Mas a gente não pode negar que essa introdução no sistema de justiça em forma de lei, ela ampliou consideravelmente, né, essa possibilidade de uma nova e acaba sendo uma importante medida disponibilizadora, né, que é fruto justamente dessa conhecida expansão, né, dos espaços de consenso no processo penal, que é comumente chamado de justiça penal negocial ou consensual, né? Então, o ANPP, como já muito foi discutido ontem, ele acaba sendo né, tido como esse eficiente mecanismo de solução para o caso penal, né, que tem mais agilidade e tem menos gastos, mas a gente bem sabe que isso não se passa imune a críticas justamente pelo custo que esse pretendo eficienticismo circunda esses instrumentos de justiça negociada, né? A gente tem a nossa experiência até então, demonstra bem, né? O GEC está aí para comprovar, colaboração premiada também está aí para nos dizer que essa redução de custos e de investigação nos traz muitos custos a termos de garantias processuais, né? Então, aqui, especificamente em relação ao regramento do ANPP, ele, de certa forma, ele se assemelha à resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas ele traz, de uma forma geral, 2 pontos de diferenciação, e que eu acho que nesse ponto é benéfico, né? Ele acabou trazendo um maior controle judicial e ele acabou trazendo de forma expressa um efeito distintivo da punibilidade, né? Em relação a esse maior controle judicial, nos termos da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, na redação originária da resolução, que é a 181 de 2017, esse acordo ele não acabava sendo submetido a uma homologação judicial, né? Esse controle ele se limitava a uma análise em termos de promoção de arquivamento do Ministério Público, né, que era apresentada posteriormente à celebração do ANPP. Então, justamente por ser objeto de críticas, a resolução posterior do Conselho Nacional do Ministério Público, a 183 de 2018, ela veio, de certa forma, corrigir isso e colocar esse cabimento, né, do aval do Poder Judiciário. E ainda em relação ao efeito distintivo da punibilidade, né, no âmbito da regulamentação administrativa, o fato que levava efetivamente o arquivamento era apenas o arquivamento. Na verdade, o que acontecia? No máximo, esse arquivamento do Ministério Público, ele vinculava à instituição. Então, não havia uma extinção da punibilidade, assim como trouxe a lei hoje, né? Então, dentro desse aspecto, a gente pode dizer que houve um certo avanço, né, em relação à redação originária do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí, dentro do ANPP, a gente poderia conversar sobre várias questões, muitos né, vocês já colocaram antes, né, e eu acho que a gente pode conversar, mas o que, penso eu, tem mais, o que está mais em discussão é a respeito da retroatividade, né, da aplicação do ANPP no tempo, e justamente a questão dos efeitos do ANPP, né, a extensão dos efeitos do ANPP, justamente em razão da confissão. Então, relativamente à retroatividade, existe já manifestação do STF em termos de decisão monocrática da ministra Carmen Lúcia,
E o argumento central do STF para dizer que não é cabível é dizendo que o estágio em que o processo se encontra já não condiz com a finalidade para o qual o benefício foi criado. E aí a gente pode, isso não é a primeira vez que é utilizado pelo STF, e se a gente observar e analisar os acórdãos, é praticamente um copia e cola em decisões anteriores da época da vigência da lei de juizados especiais. Então, a meu juízo, né, que aí eu acho que é uma crítica por conta e risco minha, eu acho que essa visão do ANPP como um instituto desprocessualizante, ele tem um prejuízo em si, né? Porque eu acho que o ANPP ele tem que ser visto para além de um instituto desprocessualizante, né? Ele tem que ser visto como um instituto que é, sim, instintivo da punibilidade. É um instituto, a meu juízo, despenalizador. E aí, quando a gente fala que em aplicação penal no tempo e retroação, talvez nós possamos discutir, e eu acho que aí o ponto central para se levar dentro dos tribunais superiores é o alcance da retroatividade da norma penal mista, que isso, de certa forma, não acaba sendo enfrentado, né? O tribunal poderia negar a retroatividade de lei de cunho material em razão do momento processual da ação penal. Eu acho que essa é a pergunta central que os tribunais estão tangenciando, né? E eu acho que, minha opinião, é justamente porque há uma sentença condenatória, né? Falando em termos de recursal, porque há uma sentença condenatória, porque há o risco de reincidência, porque há o risco de pena privativa de liberdade, que o ANPP é mais benéfico. E sendo mais benéfico, sim, e gerando a extinção da punibilidade, deveria ser aplicado, né? E, inclusive, justamente para manter uma congruência com o que o próprio STF já decidiu anteriormente, né? A gente tem um caso muito específico, que é o inquérito 1055 e o ADI 1719, né, em que o próprio STF reconheceu que normas penais mistas, elas têm que retroagir em favor do réu, né? E aí aqui a gente tem o cenário atual, a gente tem o próprio STF decidindo como a própria jurisprudência do STF. E aí a gente se questiona até que ponto, né, não podemos dizer que temos um sistema de precedentes, mas até que ponto, né, sempre a nossa Corte Superior produz segurança jurídica, né? E o outro ponto também é justamente em relação aos efeitos do ANPP, né, que é justamente em razão da confissão, né, é um dos pontos mais emblemáticos, né, e aí a gente tem várias questões, porque a gente pode considerar a hipótese do acordo ter os seus termos regulares, né, como em caso de descumprimento e rescisão. E aí a gente tem várias hipóteses, né? A gente pode pensar qual é a validade dessa confissão em relação ao compromissário, se não for homologado ou rescindido o acordo. A gente vai perguntar, o Ministério Público, ele pode compartilhar o ANPP e usar em outras instâncias, né, cíveis ou administrativas, né? E essa confissão, ela vai ter validade contra terceiros? Então, a gente também tem esses questionamentos, e aí a gente tem alguns posicionamentos que são, a meu juízo, muito preocupantes. A gente tem um enunciado do Grupo Nacional de Coordenadores de Centro do Apoio Criminal, né, que é um órgão do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos do Estado e da União, dizendo que, se haver descumprimento nos termos do acordo, né, e a denúncia eventualmente oferecida após, ela pode sim se utilizar como suporte probatório dessa confissão formal e circunstanciada, E, a meu juízo, eu já adianto que, para mim, isso é impossível, né? O meu posicionamento no sentido que o ANPP, para ele ser válido, ele vai depender, por mais que a gente possa, e aí é outra questão que a gente pode levantar, né? Consenso dentro do ANPP, né? Existe consenso no processo penal em partes que realmente não tem paridade, né? Aí a gente começa a falar de outras questões. Mas o ANPP, para ser válido em si, ele depende de um ato de voluntariedade, né? É um consenso calcado que é a essência do acordo. Então, o acerto entre as partes, esse consenso, ele é calcado na voluntariedade e ele é
pressuposto também desse acordo. O Instituto, o cerne do Instituto é o exercício, digamos assim, de uma autonomia individual do imputado, que deliberadamente ele vai ter como objetivo alcançar um resultado pré-definido, né? E que se coloca numa posição jurídica, e eu acho que esse é o ponto fundamental, é uma posição jurídica de não exercício de direitos fundamentais, né? Direitos fundamentais que são assegurados em lei. Então, a permissão desse espaço de consenso, ele só vai ter legitimidade quando a gente fala e reconhece que esses mecanismos de consenso, o NPP e outros, eles se destinam, eles têm uma finalidade assumida. Né? O reconhecimento, nesse caso, a defesa vai analisar para ver se realmente o Instituto é um instrumento hábil para uma contenção do poder punitivo e vai optar ou não por firmar. Né? Isso nós estamos falando até em termos ideais, porque a gente sabe como é que na prática isso acontece, né? Os defensores e defensoras comentaram, não tem acesso aos autos, muitas e muitas vezes a defesa não tem conhecimento, e esse é o outro ponto que é essencial, ao meu juízo, a defesa não tem conhecimento completo sobre os elementos probatórios que foram produzidos no caderno investigatório e que formam a opinião para oferecimento da denúncia, né? E isso é outro ponto elemental. Mais uma vez, a gente falando de paridade de armas, né? Então, de uma forma geral, eu vejo que não me parece possível a confissão sendo utilizada para esses fins diversos a que se destina, né, contra o réu, né, porque é um desvio de finalidade, né, é um avesso de finalidade ao Instituto. E aqui, eu acho que a gente tem, bom, o que podemos fazer com isso, né? Porque a gente sabe que isso vai ser desvirtuado, com certeza, já está sendo, né? A gente sem relatos que tem. Então, eu acho que a gente tem como o reconhecimento de culpa aqui, ele deve ter, se ele é pressuposto, né? Ele deve ter como finalidade exclusiva o ANPP, né? Eu penso que a gente não pode se admitir o compartilhamento contra as esferas. E aí, se ainda permitisse, digamos que o compromissário pensasse, não, eu tenho uma ação de improbidade paralela e eu quero me utilizar e eu quero fazer um acordo conjunto. Bom, tudo bem, então vamos viabilizar isso, mas isso tem que estar dentro da adesão do acordo. Então, no plano ideal, essa previsão ela sempre deveria estar dentro do acordo, né? Então, se o acordo não for concretizado ou se ele for rescindido, a meu juízo, a admissão de culpa ela não pode ser de jeito nenhum utilizada contra o acusado, ela deve ser excluída dos autos e os elementos de prova, embora a lei não fala, né, os elementos de prova que eventualmente foram fornecidos, porque, obviamente, pressuposto básico, o NPP não é produção de prova, né? E eu acho que esse que é o grande destaque que a gente tem que fazer, né? Então, em relação a terceiros, a gente também não tem como, eu não vejo o NPP como meio de obtenção de provas e se utilizar, então a gente, meu entendimento, que o NPP não pode ser utilizado nesse caso como elemento de prova, né? Seja contra o próprio investigado e seja contra terceiros, né? Porque, para mim, é próprio desvio de finalidade. Se o Ministério Público pretende fazer prova, ele não tem que firmar um ANPP, né? Ele tem outros meios efetivamente hábeis para conseguir, né? A investigação está aí para isso. Então, eu lancei aqui muitas dúvidas, muito mais do que auxílio para vocês, e a minha posição aqui é muito mais de aluna, né, do que qualquer coisa. E eu vou concluir minha fala. Ontem a professora Simone falou em temperança, né? E aí eu me lembrei, temperança é a sabedoria do tempo, né? E aí eu me lembrei de uma obra que é do François Host, que por coincidência essa semana a gente estudou no mestrado, que se chama O Tempo do Direito. E essa obra, ela fala, é uma obra que traz, por qualquer tema do direito, ela perpassa, né? Sempre do campo civil, no campo penal, qualquer que seja. E ela fala muito sobre o tempo do direito, né? E essa fala de hoje muito se relacionou, de certa forma, a um tempo processual que o modelo de processo penal que a gente está caminhando, né? Então, o Host, ele vai falar
que esse tempo processual ele nunca vai ele nunca vai escapar desse perigo que se tem dentro de uma racionalização oportuna, né, de um modelo neoliberal, falando um pouco de neoliberalismo, né, que o professor Ricardo falou ontem, né, que busca legitimidade. Então, o Walsh ele vai dizer que o direito ele é processo por natureza, mas antes de se perguntar se direito é processo, ele diz que a gente tem que perguntar qual é a versão desse modelo processual que nos parece mais fiel dentro de um processo democrático, né? Então, eu acho que todos os itens aqui que eu abordei, e eu acho que perpassam por uma ideia de tempo, né? E o direito penal, o processo penal, eles trabalham, né, com a ideia de tempo sempre. E aí, quando a gente enxerga que o direito penal e o processo penal, além de tudo que eles não nos podem retirar, né? Não estou falando só de liberdade física, né? De questão econômica, questão emocional. O processo penal, o direito penal, eles tomam tempo, né? Que é o que mais tem precioso do ser humano. Então, quando a gente não tem essa preocupação, a gente não consegue enxergar que o direito penal, o processo penal, ele se transforma em uma pena em si mesmo, a gente acaba caindo num tempo social que é desprovido de sentido. É um fim em si mesmo, né? É um direito penal por si mesmo, é um tempo em si mesmo. E aí, essa obra, eu acho ela muito sugestiva, porque ela nos propõe a pensar qual é o tempo do direito que nós queremos, né? E aí ele propõe fazer também essa releitura do tempo do direito que a gente quer, né? A gente quer um modelo que tem como centro o modelo constitucional do processo, né? É necessária essa reafirmação desses princípios constitucionais. Quando a gente fala em eficácia, em eficiência, né? O projeto anticrime veio com essa marca, né, de eficácia e eficiência do sistema de justiça criminal. A gente tem que pensar até que ponto essa aceleração, qual é o custo que nos leva a essa aceleração, né? Então, é basicamente dizer que esse tempo do direito que a gente vive hoje, ele não vai nunca acompanhar o tempo social. O tempo do direito nunca vai acompanhar o tempo social, porque o tempo social, ele né, ele muda, mas eu acho que é um trabalho um pouco, e aí eu acho que é muito o que a Defensoria faz, esse trabalho de resistência, né, que é tão característica da Defensoria. E aí, eu acho que eu acabo finalizando essa obra, porque essa obra, ela acaba com uma provocação muito, muito bonita em relação à responsabilidade. Né? Essa obra ela fala sobre a responsabilidade sobre aquilo que nós construímos, o que nós somos e o que nós estamos fazendo. Né? E aí ele vai falar que uma vez que do passado nós herdamos instituições justas, mas perfectíveis, nós herdamos um meio natural diversificado, mas sempre na perspectiva de invenção, um patrimônio cultural que ele fala que é insondável, mas que também é sempre à espera de interpretação. O que nos resta, nossa responsabilidade, justamente é reconstruir. Ele vai falar que nos resta transmitir esse dado e reconstruir, né, sem cessar. E aí ele vai falar que é uma verdadeira herança sem testamento. Né? Esse é o tempo do direito e a nossa responsabilidade. Né? Uma herança sempre ligar o passado ao futuro, né? Mas fazer com que essa herança não seja tão pesada no ponto da gente perder esse tempo, essa força de reinventar o sentido, né? E aí ele vai dizer que é assim que se mede a duração de fazer justiça. E eu acho que esse encontro e a Defensoria Pública, pela instituição que pelo que representa, ela se liga muito a essa obra e essa responsabilidade, né? Então eu acho que esse encontro, o simpósio em si, ele tem muito disso, né? A Defensoria, ela sempre chamou para si a responsabilidade, e esse diálogo e essa dialética que se cria com a comunidade científica, ela é tão importante porque ela permite operar revisões. O Walsh vai dizer isso, que a gente precisa sempre estar no eterno requestionamento, né? E eu acho que é isso, né? O sistema de justiça criminal, ele não se faz apenas com defensores, com promotores, com a comunidade científica, né? São vários atores múltiplos que, de mãos dadas, pensam e revisam e operam revisões, né, para tentar sempre encontrar o melhor. Então, eu
sinto decepcioná-los porque eu não trouxe nada de novo e nada de muito útil, né, para vocês, mas é mais uma troca no sentido de gratidão pela escuta de todos vocês, por abrir portas a uma verdadeira filha da Defensoria que tem uma gratidão enorme pelo que essa instituição representou e representa até hoje, na minha formação pessoal e acadêmica também, profissional. E é isso, eu fico à disposição para uma troca contínua sempre de conversa. Obrigada. Muito obrigado, Cristiane. Parabéns pela pesquisa, pela apresentação. Nós queremos muito isso, essa aproximação da academia com a nossa atividade, porque é muito comum que no trabalho técnico diário tu acabe entrando numa roda não crítica. E quando vocês vêm aqui, nos provocam, nos inquietam, nos chamam a atenção do que está fazendo, a gente começa a repensar nossos procedimentos e também a gente vai se apropriando de informações mais precisas, porque para o debate público ser firme, tu precisa ter uma dominância do assunto a ponto de traduzir ele para as pessoas comuns, né? E esse caminho da academia até talvez o nosso assistido ou o nosso estagiário para produzir o discurso do que a gente precisa, para não cair na questão que tu citaste do motivo de não aplicação no acórdão lá, né? Que não é o fim do Instituto, que é só tirar processo do armário, é muito importante que a gente tenha esses momentos de conversa, de troca. E a gente agradece muito por olhar teu tempo, teu estudo e vir aqui falar conosco. A gente tem também algumas perguntas agora para te responder, né? Que o pessoal separou. Eu tenho uma para ti já para começar. Que a gente vê do nosso cotidiano é um enxugamento da investigação cada vez maior. Hoje, praticamente, o processo penal brasileiro dos crimes estaduais de pessoas de baixa renda, que a maioria vive de prisão em flagrante, e de abordagem de policial militar. Não existe investigação. Quando tem, é feita pela Polícia Militar. Qual vai ser o impacto dos promotores, na tua visão, tendo essa possibilidade de acordo para vários crimes com essa pena no que tange ao processo de investigação e apuração dos fatos e do enxugamento ainda maior, né, do que vai ter do inquérito e da atividade policial investigativa, que no fim das contas é um prejuízo para a defesa, porque o que se vê é que quando a polícia diligencia é só no interesse da acusação e muito esporadicamente. Ele sabendo que vai ter um acordo, me preocupa que vai ter uma redução ainda maior dessa atividade, né? E eu não sei como é que tu enxerga isso. Eu não sou uma pessoa muito, né, otimista em relação ao NPP, para ser bem sincera. Eu acho que a gente tem que aprender com os erros do passado, né? E eu acho que o que a gente tem de mais próximo, em termos de experiência de justiça negocial, digamos assim, é o GCRIM. E o GCRIM, a gente tem pesquisas empíricas que comprovam que fatos que não eram antes colocados para o judiciário foram para dentro, né, do GCRIM e foram judicializados. Então, eu acho, sinceramente, ao menos o contato que eu tive até agora, em termos de experiência, o Ministério Público está se utilizando daquele dispositivo para colocar cláusulas exorbitórias, né? Aquela cláusula aberta ali no Ministério Público, ela é extremamente preocupante. A gente sabe que a análise da justa causa, né, indício suficiente de autoria e materialidade, em termos de GCRIM, ela não ocorre. Infelizmente, essa é o que a gente presencia. O ANPP, para ser bem sincera, eu acho que a gente corre para esse mesmo caminho. E aí, a gente... desculpa ser tão pessimista, mas a forma como esses institutos são colocados, e aí eu acho que essa marca da desprocessualização, ela, ao meu juízo, ela diz muito. Tu não queres pensar em medidas alternativas despenalizadoras. Tu queres pensar de que forma tu pode liberar a tua prateleira. Então, quando o Instituto veio à tona, eu pensei, nossa, maravilha, o Ministério Público vai adorar não ter que fazer instrução, né? Pensei, imagina, realmente isso vai aderir super. Quando a gente começou a observar os casos assim, que são possíveis de aplicabilidade, requisitos objetivos e subjetivos ali preenchidos.
eu comecei a ver uma resistência absurda no Ministério Público em oferecer. E aí eu fiquei me questionando, mas por que o Ministério Público não está oferecendo, nesses casos, se é uma instrução lá atrás, lá na frente, que ele não vai precisar fazer, né? Então, de novo, né, o professor Ricardo, ele fala muito, a gente institui esses instrumentos dentro de uma base que ela é autoritária, né? E os autores não mudam. São as mesmas pessoas tendo que lidar com institutos novos, e o professor Auri fala, esse ranço inquisitório, ele vai permear esses institutos. Então, a minha visão é no sentido de que, infelizmente, esse instituto ele vai ter uma aplicabilidade boa para quem realmente, Justiça Federal, para quem vai ter condições realmente de ter uma assessoria ali, né, 24 horas. E eu acho que a grande clientela do sistema de justiça criminal, que é para quem a gente deveria olhar realmente, ela vai cair num buraco do ANPP, infelizmente. Então, em relação aos termos de investigação, o que eu tenho observado o Ministério Público, relatório, né, foi para o crime delicto do Ministério Público, o Ministério Público vai lá e vai emitir a cartinha dele para oferecimento do ANPP ou não. Não se manifestou, ele toca a ficha. Então, assim, não vou... a decisão vai ser a mesma, praticamente. É mais um processo? Ok, é mais um processo. Então, eu acho, assim, em termos de desencargo probatório, isso é fato, acho. O professor Ricardo ontem mencionou isso, a respeito do impacto indireto, né, no sistema de justiça criminal do ANPP. E eu concordo, eu acho que sim, porque é diferente, a gente tem que entender que é diferente o rito para fins de celebração do ANPP do rito de submissão a uma audiência de instrução e julgamento, né? Então, nesse caso específico, até o controle judicial, que eu acho que é importante em termos né, aqui, a homologação do ANPP, ela vai ocorrer para fins de voluntariedade, né? Então, assim, eu acho realmente que a gente vai cair num GCRIM, no sentido de que a gente com esse instituto, vai se perder muito em termos de processo, né? A gente vai cair realmente o Ministério Público vai, tem um NPP, vamos fazer um NPP. Não, doutora, mas tem um NPP, né? Vamos matar aqui. Então, eu acho que esse desencargo, realmente, ele já né? A gente já está vendo isso, infelizmente. Se baixar bastante prateleira, a tendência é ter ampliação, né? Provavelmente no futuro próximo. A doutora Carla fez 2 perguntas aqui. O que tu pensa sobre a eventual inconstitucionalidade, a arguição dessa inconstitucionalidade da exigência da confissão? E ela também relatou um caso que ela passou, né? Ela disse que informalmente o promotor comentou em um caso que só ofereceria o acordo para uma acusada se ela confessasse nos termos do interrogatório policial que ela tinha acusado o irmão. E se o MP poderia fazer esse tipo de exigência para fazer o acordo? Absurdo, né? Bom, em relação à constitucionalidade, né? Isso está em discussão, né? Na verdade, a gente tinha uma discussão, a gente tem ainda, porque não foi encerrada, uma discussão de constitucionalidade em relação à questão formal, né, da resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. Então, isso, de certa forma, a gente tem até o tribunal daqui, ele já vinha também, né, reconhecendo a inconstitucionalidade justamente pela instituição do ANPP dentro de forma de resolução e não de lei, né? Em relação à confissão, eu confesso que eu não posso eu não vou dar uma resposta fechada para vocês, porque é algo que eu não tenho certo. Por quê? A gente sabe que na prática, se o instituto fosse aplicado
tal como efetivamente ele foi modulado, né, em termos ideais de processo, eu acho que a confissão ela tem um fundo, uma base, né? Justamente porque ela veio, né, para colocar quando se tem efetivamente uma base indiciária, né? A questão aqui eu já escutei que a confissão ela veio justamente para evitar que quando não se tivesse justa causa, se firmasse um acordo. Vamos lá, a ideia ela é compreensível, ela é ok, só que a gente sabe que isso não acontece na prática, né? A gente sabe que o fato do sujeito ir lá e confessar realmente não é o que realmente vai ter uma base. Então, o maior problema da confissão, ao meu juízo, é justamente como já acontece com o GCRIM. Vou afirmar aqui para me livrar. É isso aqui, doutor? Então tá, morre aqui. Faço isso, pago e morre aqui. Então, eu sinto muito em dizer que eu não tenho opinião formada e eu entendo que tem uma lógica na instituição da confissão no NPP, mas queria eu que o legislador não colocasse, porque, na verdade, a análise das condições mínimas de indício suficiente de autoria e materialidade não vai se dar com a confissão em si. Então, ao meu juízo, eu faço o seguinte juízo: se eu retirasse essa confissão aqui, a análise do órgão ministerial seria a mesma? Não é porque um papel vai dizendo que eu estou confirmando, né, confessando os fatos, reconhecendo a minha culpa, que realmente vai ter uma análise permanelizada. Então, ela seria, sim, uma forma, né, um mecanismo, um critério para tentar impedir isso, no sentido de que ele vai ali colocar os fatos, né, reconhecer, mas, ao final e ao cabo, eu acho que isso é pior para o sistema. Eu acho que seria o caso realmente de retirar, muito embora eu acho que isso não vai ser reconhecido, a inconstitucionalidade eu acho que não vai ser acolhida, porque vai ir mais ou menos ao encontro do que tem sido em termos de confissão, né, em colaboração, em todos os outros mecanismos, né, porque se tem, o processo penal adora um arrependimento, entre aspas, né, uma confissão de culpa. A doutora Ana Eu Carol não sei Ramos. qual era a Outra pergunta, Tinha uma ela segunda tratou. pergunta. Tinha uma exigência que a confissão fosse nos mesmos moldes da fase policial na qual a pessoa tinha incriminado, né, um irmão. Sim, eu acho que isso isso é o maior problema, da minha opinião. É justamente o Ministério Público se utilizando do ANPP como para fins de constituição de prova, né? Para mim é um completo absurdo isso, né? Porque o ANPP, diferentemente de outros institutos, ele tem essa característica de ser individual, né? Ele é um acordo individual com efeitos individuais. Então, isso de se exigir que se incrimine alguém, isso é colaboração, e aí a gente vai entrar dentro dos requisitos da colaboração, que por si só ela já é utilizada de forma exacerbada, né? Então, para mim é um absurdo isso, né? Aqui, a doutora Ana Carol perguntou o seguinte: se na audiência de homologação o juiz deve novamente colher a confissão ou ele apenas verifica se o acordo é razoável e se é voluntário? E ela disse que o MP, no modelo que ela tem se deparado, já tem dito que a confissão depois pode ser usada para embasar a denúncia, para se ajustar a causa depois da ação penal, né? E aí eu trouxe essa pergunta e trouxe esse apontamento. Sim. É claro, o Ministério Público, ele vai... existe uma orientação do Conselho Nacional do Ministério Público dizendo que, ok, tu pode usar, né? Então, é óbvio que os órgãos vão utilizar isso como regra. Ali a pergunta era sobre... É sobre a audiência, se o juiz colheria de novo a confissão ou se apenas verificaria a voluntariedade, né, e a razoabilidade do acordo. Sim, o papel do magistrado, ele traz... agora tem específico ali, né, a questão da legalidade do acordo, né? Até o próprio
a redação do artigo, inclusive, ao meu ver, ela tem uma parte que é completamente incabível, porque ela destoa do sistema acusatório, né? No sentido de que o juiz ele poderia interferir. Acho que quando ele fala que é inadequado, tem uma parte final do dispositivo que fala que o juiz, quando é inadequado. A meu entendimento, o papel do magistrado ele é um papel de garantidor, né? Por isso que eu acho que ele vai olhar a voluntariedade, ele vai olhar a legalidade, mas aqui eu acho que o magistrado, ele tem que olhar, o meu juiz, ele tem que olhar os indícios suficientes de autoria e materialidade. Eu acho que um magistrado, ele não pode, se ele realmente verificar, ele não pode homologar, porque aí qual é a razão de um controle judicial? Porque o controle judicial veio justamente, né, como uma forma de impedir legalidade. Então, o papel, basicamente, instituído pela lei, é justamente de conferir esse controle judicial de legalidade, né, de voluntariedade, sem entrar em minúcias, né? Só que eu acho que porque vai ter uma audiência específica, né, de homologação. Essa é a questão. O juiz ele não vai ver especificamente só o papel. Então, de certa forma, eu acho que ele não pode entrar em minúcias, porque não é o papel do juiz, mas eu acho que uma análise em termos de indício suficiente de autoria e materialidade ele tem que fazer. Porque, caso contrário, o Ministério Público vai poder fazer o que bem quer, né? A gente vai estar suscetível a realmente a acordos homologados sem suficiente autoria e materialidade, justa causa. Eu acho como possível um magistrado, nesse caso específico, sim, não homologar um acordo se ele não verificar. Outra pergunta aqui do Mário, meu colega, teu colega também do mestrado, né? Ele pergunta: como pressupor essa autonomia individual para acusados e acusadas em situação de extrema vulnerabilidade? E qual o limite da defesa técnica de discordar da celebração do acordo, ainda que esse acusado vulnerável queira fazer o acordo? Para nós vai ser uma realidade muito corrente, né, da defensoria. Talvez seja o nosso ponto nevrálgico do tema. Eu acho que para a gente discutir, né, é um grande problema, para a gente discutir consenso no processo penal, a gente tem que pressupor paridade de armas. E aí esse é o grande ponto, né? A gente não tem, a gente sabe, em todos em termos econômicos, em termos de investimento, a Defensoria Pública, ela está sempre correndo atrás do Ministério Público, né? Em termos de pessoal, enfim, a gente sabe que em termos de instituições, isso não existe. Em termos de, dentro do sistema sistema acusativo também não existe, porque, né, o réu ele sempre vai estar num patamar de inferior. E aí não só, né, inferior, mas como o professor Auli sempre fala, né, em termos de cognição, né, dentro da cabeça do juiz, o réu, ele não, infelizmente, ele não é visto como o mesmo valor, né, em relação à acusação. A defesa, ela nunca vai ter essa igualdade de tratamento. Então, como superar isso? Eu acho que a gente precisaria... o buraco é bem mais embaixo, sendo bem sincera. Eu acho que, primeiro de tudo, é aparelhamento da Defensoria Pública. Já passou da hora de se aparelhar a Defensoria Pública, né? Em termos de estrutura, em termos de capacitação. E eu acho que, assim, quando a gente fala em justiça, sempre que a gente tem que pensar é a Defensoria Pública, porque a Defensoria Pública é a grande porta do sistema de justiça criminal, né? E é muito triste quando a gente vê a disparidade econômica e financeira do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública. E nesses casos específicos, assim, o próprio Ministério Público está enfrentando problemas em relação aos acordos, né? Porque muitas promotorias não têm capacidade física de receber os assistidos ou as defesas para negociação. E aí se entrou uma discussão em relação à atuação do judiciário. Alguns juízos estão
emprestando a sala de audiências. Mas aí a gente tem esse problema, a gente está dentro do Poder Judiciário, de novo, né? A gente tem do lado o juiz dizendo, e aí, vai celebrar, não vai? Então, a gente tem, no fundo de tudo isso, uma necessidade absurda de investimento nesses órgãos. A gente não consegue falar, infelizmente, a meu juízo, a gente não vai evoluir em termos de paridade de tratamento nos sistemas de justiça criminal quando a gente não aparelhar quem é que está abraçando, né, essa grande clientela do sistema de justiça criminal. Então, eu acho assim, é no atuar de cada um, né, porque a Defensoria sempre exerceu esse papel de luta, né, mas é um trabalho duro, né, não tem milagre. Infelizmente, a colega mesmo, né, com uma pilha de ANPP ali, tendo que lidar, e a gente vive no instantâneo, a gente vive no imediato, né, então a gente faz o que pode, né, mas eu acho que o início de tudo é realmente o investimento nos órgãos. A gente não poderia falar em ANPP, a gente não poderia, na minha opinião, a gente não poderia instituir isso antes de aparelhar a Defensoria Pública, porque nas faculdades de Direito a gente sequer aprende sobre negociação, né? A gente vem um modelo de processo penal que fala, estamos no consenso no processo penal. E aí, quantas cadeiras a gente tem durante a faculdade aprendendo a negociar? Ninguém aprende, né? A gente tem o GCRIM, tem colaboração premiada, mas isso a gente vai ter um consenso de fato. Então, passa por uma questão de estrutura, uma questão de investimento e também, eu acho, de formação, né? Porque todos os doutores, eu acho, do sistema de justiça criminal, acho que estão lidando com a base do instantâneo, né? Tá todo mundo aprendendo conforme a onda está indo. E se pensar que também o Instituto vem para desocupar prateleiras e a nossa atuação talvez atrapalhe o movimento de desocupar prateleira da resistência, a tendência é que não se esforcem muito para nos aparelhar, né? Considerando o eficientismo. Outra pergunta aqui, a doutora Graziane Tonel, nossa colega aqui da diretoria, perguntou o seguinte: como tu encararia a exigência de o indiciado precisar confessar antes de saber os termos exatos do acordo? Não, isso é outro absurdo, na minha opinião. A confissão, para mim, isso é inconcebível. A confissão, ela só pode ser realizada em um ato próprio quando se tem realmente as condições, né? Então, assim, dentro de um pressuposto lógico de negociação, né? Se vai sentar dentro do gabinete da promotoria e vai dizer, olha, nós temos XYZ, né? Nós estamos dispostos a confessar, mas essa confissão ela tem que ocorrer em ato próprio, né? E aí a lei até, ou melhor, a lei, se eu não me engano, ela não dispôs de forma expressa. A gente tem a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, ela teve, nesse sentido, se eu não me engano, ela foi melhor disposta, porque lá tinha previsão de registro audiovisual, e algo que, salvo melhor juízo, não tem agora na lei. Então, a confissão ela vai ocorrer se realmente se firmar o acordo, né? Se tu souberes qual aqui tu vai estar submetido. Essa confissão anterior, ela não deve ocorrer, não pode, né? E aí a gente está partindo do pressuposto que se admite a confissão específica, né? Que a nosso juízo deveria ser, né? Não aquela confissão lá judicial. A gente tem um problema, nós temos muitos problemas, né? Mas a gente tem, a meu juízo, eu acho que é isso que passou da hora também de se questionar, é que a gente tem uma previsão legal do Instituto, e dentro de cada estado, o Ministério Público está fazendo os seus provimentos, as suas resoluções, enfim. E muitas vezes, essas resoluções internas, elas contrariam a lei, né? Primeiro, elas dispõem sobre a retroatividade da lei penal, ponto, né? Aí, como se... E aí, enfim,
elas dispõem sobre casos de vedação ao oferecimento do acordo quando a lei não previu. E aí o caso clássico disso tem a resolução, nesse sentido, a resolução do Conselho Nacional de Ministério Público, ela tinha vedações que não foram abarcadas pela lei. Mas o que está ocorrendo? Algumas unidades do Ministério Público em determinados estados, elas estão contemplando essas vedações nos próprios regimentos internos. Então, a gente tem inúmeros problemas, né? Porque a gente tem um princípio da indivisibilidade constitucional do Ministério Público, da unicidade do Ministério Público, né? E aí o investigado no estado do Rio Grande do Sul vai ter direito a um oferecimento de acordo, mas no estado de Santa Catarina não vai ter. Isso é inadmissível, né? Porque a gente está falando de o Ministério Público. Então, isso é outro ponto que também o Judiciário vai ter que atuar e vai ter que, muito embora não seja muito otimista em relação à atuação do Judiciário nesse ponto também. Isso já ocorria em processo? Tu podia algum determinado crime ser denunciado e o promotor ou o procurador do lado não? E não é uma coisa tão incomum, né? Não, completo. Então, e agora é institucionalizado, né? Porque a gente tem os provimentos. Escrito, né? Não só mais. Se a gente fizer aliás, nós paramos a fazer isso, na verdade, né? Lá no escritório a gente só não finalizamos a pesquisa, mas a gente fez esse comparativo das resoluções em cada estado. E aí a gente vai ver, assim, por exemplo, a gente tem casos em que, quando for homicídio culposo, né, é violento, mas for culposo, oferece. É caso de oferecimento. E aí, bom, a lei fala que crime com violência não pode, mas tá, é culposo, tudo bem. Mas aí essa exceção abre, mas não abre quando enfim, a gente tem inúmeros casos, né, quando tem o valor do dano, isso é outra coisa que eles adoram colocar também, o valor do dano supera X salários mínimos, mas a lei não estabeleceu o mínimo de dano, né, ele não pode reparar dano, mas a reparação do dano é uma das condições, né, e aí eu acho que talvez, já que existe aquele inciso, a cláusula aberta, vamos usá-la de certa forma dentro de uma coerência, né, para o Instituto, mas enfim. Mas é difícil. Tem Tem uma última pergunta aqui para nós encerrar a nossa série. A doutora Maína, que vai estar mediando a apresentação de quinta-feira, ela pergunta que ela diz que na prática o que se percebe é que tem uma tendência de inocentes aceitarem a NPP por medo. Tu tinha comentado isso até antes, né? E ela diz aí, como usar isso no caso concreto para aferir essa fragilidade e qual seria o melhor momento para decidir postergar mais para o início da aceitação do acordo? Essa é a dúvida que ela traz, para ver a tua opinião. Eu acho que sim, né? Infelizmente, os assistidos, eles muitas vezes dão o que tem. Se eles pudessem dar um rim, esses dias eu ouvi, não sei quem falou, não é meu, mas faz muito sentido, né? Se puderes doar um rim para te livrar de um processo penal, por vezes doaria, né? Então, o medo é algo que realmente ele perpassa por isso, né? E eu acho que a melhor forma de lidar com isso, infelizmente, é munindo o assistido de informação, né? Esclarecimento da forma melhor possível sobre todos os riscos, sobre todas as consequências para avaliação. Foi feita uma pergunta antes em relação quando tem quando o assistido quer o defensor, né? Isso, do Mário, exatamente. Não tem esse conflito. Que liga com essa pergunta da Maína agora aqui. A gente tem isso, na verdade. Isso veio também para colaboração premiada. Teve um STF já se manifestou sobre isso, se não me engano, né? Aqui, eu acho assim, a defensoria ela já age, né, na base além do que é exigido a ela, né? Então, assim, eu acho que se faz praticamente milagre com o que se tem. Então, infelizmente, a única arma que se tem é a informação, né? A instrução da melhor forma possível do assistido e dizer realmente tudo que há contra ele. E aí a necessidade da defesa saber realmente ter os elementos probatórios e informar. Eu acho que
mais do que isso, infelizmente, a gente esbarra em questões institucionais. Já até discute internamente, né, se poderia ter uma resistência da instituição contra o instituto ou contra a assistência à acusação, por exemplo, talvez pela nossa natureza, na nossa posição na Constituição, né? Porque daqui a pouco vai se opor a qualquer forma de negociação de justiça criminal, porque ela é um problema para nós no futuro, do jeito que ela está vindo para esvaziar a prateleira, né? Mas é esse ponto que tu trouxe. É um problema, porque tem um réu ali que talvez para ele vai ser bom e aí tu vai ter uma posição em abstrato contra. Eu acho assim, não dá para existir, eu sou um pouco contra, assim, atos heróicos, assim, né, porque a gente não tem como exigir mais do que se pode, em certas formas, né, mas eu acho que o mínimo, que é o que a defensoria já faz, de certa forma, né, é instruir, é informar, né, é colocar, então, mas a gente se vê realmente, de certa forma, amarrado, né, nessas questões, né, a gente não tem muito, acho que resposta para isso, né? Infelizmente, acho que as coisas passam mais por uma questão de raiz, de estrutura, né? Mas vai ser, né, muito debate daqui para frente, certamente, né, que vai estar conosco novamente, a gente espera, já que, né, tem uma ligação com a instituição, trabalha pesquisando coisas que são importantes para nós. A gente queria agora, né, te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter paciência para esclarecer as perguntas que foram, né, inúmeras, ter falado conosco, posto seu tempo. A gente sabe que é de noite, né, tá fazendo pesquisa, escrevendo dissertação, não é fácil, mas é importante estar ajudando, né, esses assistidos justamente que vão estar enfrentando esse dilema aí de pessoas tratando da liberdade deles a partir de esvaziamento de prateleira, que é uma coisa dramática para quem percebe, e vai ligando com esse movimento neoliberal e com essa questão, né, que o professor trouxe ontem, eficientismo, fazendo as instituições produzirem, daqui a pouco até a defensoria baixando o pilha de NPP, e é um problema de quem vai para a roda. Então, muito obrigado por estar conosco, parabéns pela exposição, muito boa sorte na tua dissertação, na tua apresentação. E a gente queria agora pedir também para todo mundo, se puder, quem resistiu aqui até o fim, abrir as câmeras para a gente fazer a foto do simpósio, e lembrando todo mundo que amanhã, né, a gente não tem palestras, mas a gente volta para encerrar o evento quinta-feira. Certamente vamos ter outra grande apresentação, e de novo agradecer a PUC, aos alunos, aos professores. Teremos inclusive a nossa colega Mariana, no lugar dela de pesquisadora, aí falando conosco, vai ser muito legal. Muito obrigado mesmo, Cristiano. Eu que agradeço, eu agradeço a paciência de vocês ficar até esse tempo me ouvindo, uma mera aluna que não tem muito a contribuir, mais aprendo com vocês sempre, né? E eu quero dizer que eu estou sempre de braços abertos para a Defensoria. Eu acho que quem me conhece sabe essa grande admiração que eu tenho pela Defensoria, né? Eu brinco que é um carinho e é um amor realmente verdadeiro, porque eu sou muito grata a tudo que a instituição me trouxe. E eu quero dizer que estou aberta, né, aos estudos sempre que precisarem, né? A gente acaba estudando, às vezes indo atrás também, então se alguém quiser também decisões, alguma coisa que a gente possa ajudar, atualizadas, esses comparativos do Ministério Público, que seja, eu acho que a gente tem que se abraçar, né, dar as mãos nesse momento que é complicado. A gente vive, né, em que a democracia o tempo todo é colocada à prova. Então, eu só tenho que agradecer. Muito obrigada. Muito obrigado, né? Uma muito boa noite a todas e todos. Nos vemos de novo quinta-feira aí no próximo encontro. Até mais. Boa noite a todos. Boa noite, Cristiane.